Você já se perguntou o que se esconde por trás do véu da vida? Quais são as 3 coisas que acontecem quando morremos hoje? Graças ao Padre Pio, podemos embarcar em uma profunda exploração, mergulhando em reinos misteriosos da morte. Mas, antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça-me uma pergunta, clique no botão curtir e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio significa muito para nós enquanto iniciamos essa fascinante viagem. Entramos em um mundo onde as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido se confundem e os mistérios da existência são revelados de maneiras surpreendentes. Comecemos com a incrível história de Marco, um jovem de apenas 25 anos que foi catapultado para uma experiência transformadora. Marco era um homem como muitos outros, com sonhos, medos, alegrias e sofrimentos. Criado em uma família católica, sua fé tinha um caráter sazonal, restrita a visitas à igreja no Natal e na Páscoa. Ele rezava apenas quando precisava e raramente refletia sobre a inevitabilidade da morte. Certo dia comum, enquanto fazia uma curva rotineira de moto em uma rua movimentada, a vida de Marco foi virada de cabeça para baixo por uma colisão inesperada com o destino. Um carro que vinha na direção oposta cruzou seu caminho de repente, derrubando-o no chão. Marco perdeu a consciência. Quando os paramédicos foram chamados, correram para o local, fazendo esforços desesperados para salvar sua frágil vida. Durante a experiência de quase morte, Marco entrou em um estado alterado de consciência. Apesar da dor física intensa, algo assumiu o controle por um breve momento antes que ele fosse envolvido por uma calma inquietante. Era como se ele estivesse suspenso em um sonho, totalmente consciente do que o rodeava. De seu ponto de vista, ele observou seu corpo inerte com um osso quebrado ao lado, sua mãe chorando e um padre administrando solenemente os últimos sacramentos. No entanto, em vez de medo ou tristeza, ele foi tomado por um sentimento avassalador de amor e gratidão, de uma forma inexplicável. Marco viu sua alma se separar de seu corpo terreno, flutuando sobre a cama do hospital. Ele olhou para o caos abaixo com um distanciamento indescritível. O medo da morte foi substituído por uma certeza misteriosa e uma voz doce e poderosa o chamou das sombras. Era a voz de Jesus Cristo, Filho de Deus, convidando-o sem hesitação para a luz. Marco se entregou ao chamado irresistível daquela voz amiga e, à medida que se aproximava da luz, foi preenchido por uma profunda alegria. A luz não era ofuscante, mas emanava calor, conforto e familiaridade. Marco sentiu que havia retornado à sua verdadeira casa, ao seu destino final. Quando entrou na luz, encontrou um reino impressionante, um paraíso indescritível. As cores terrestres dançavam vivamente, flores floresciam em esplendor eterno e os animais brincavam em harmonia. Era o reino de Deus, onde cada elemento parecia se comunicar com Marco, expressando orgulho por ele e revelando que era hora de ele se juntar ao reino celestial. Um lar especial havia sido preparado para ele, onde se reuniria com entes queridos que haviam partido antes. Marco ficou deslumbrado com esse lar celestial, um lugar adornado com luz e ouro, com tesouros abundantes. Esse lugar era moldado pelo plano divino e o esperava desde o princípio dos tempos. Marco experimentou tudo o que sempre desejou e mais: paz, alegria, segurança, liberdade, sabedoria e beleza. Cada canto era permeado pelo amor de Deus. Contudo, uma revelação ainda mais extraordinária o aguardava. Dentro dos limites daquele lar celestial, ele foi recebido por seus entes queridos que achava ter perdido para sempre: seu pai, que morreu quando ele era criança, sua dedicada avó, que o criou com amor, seu irmão mais velho, perdido em um acidente de avião, e até mesmo sua noiva, que havia falecido de câncer anos antes. Até mesmo Fido, seu fiel companheiro canino, estava lá para recebê-lo. Lágrimas fluíram livremente enquanto Marco abraçava os entes queridos que reencontrou após tanto tempo. Foi um momento repleto de alegria, tão belo que parecia irreal. Indubitavelmente tangível, Marco ficou sem palavras diante da profundidade das emoções que fluíam através dele. Ele teve um sonho, o mais magnífico de todos os que já conhecera.
Alguém que, no primeiro dia no paraíso, cruzou a fronteira entre a vida e a morte. Marco aproveitou cada momento, valorizando o tempo precioso passado com sua amada família e amigos. Conversaram livremente, compartilharam histórias e as lições daqueles que o antecederam se desenrolaram como pergaminhos sagrados. Marco sentiu um amor que nunca havia experimentado antes, um amor que o envolvia completamente. No segundo dia no céu, Mark se aventurou além das fronteiras de sua casa celestial. Ele explorou os vastos espaços deste reino extraordinário, descobrindo diante de si um mundo de diversidade e perfeição. Montanhas cobertas de neve, lagos cristalinos, florestas exuberantes e desertos dourados se estendiam magnificamente. Animais majestosos, de todas as espécies e tamanhos, o saudavam com uma silenciosa amizade. Cidades antigas e modernas pontilhavam a paisagem, cada uma testemunhando as diversas culturas da humanidade. Templos e igrejas ressoavam com cânticos de louvor a Deus. Escolas e bibliotecas reverberavam com a busca pela verdade. Teatros e museus celebravam a beleza da criação, enquanto jardins e parques ofereciam locais de brincadeira e descanso. À medida que Mark se aprofundava, encontrou pessoas extraordinárias cujas histórias e sabedoria o inspiraram. Desde grandes figuras da história e da fé até crianças inocentes e humildes de espírito, cada encontro o enriquecia e o humildava. No terceiro dia no paraíso, Mark experimentou uma revelação que mudaria para sempre sua perspectiva. Jesus o chamou para uma jornada única que lhe deu uma nova perspectiva através da qual ele poderia olhar para a sua existência terrena em radiante paz. Jesus revelou uma colossal tela, e Mark assistiu, maravilhado, a história de sua vida terrena se desenrolar. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada sentimento e cada escolha feita por ele foram mostrados com clareza cristalina. Lágrimas de arrependimento encheram os olhos de Mark quando ele se voltou para Jesus com o coração cheio de remorso por seus erros. Ele expressou profundo pesar por seus pecados e um sincero desejo de mudar sua vida, prometendo seguir Jesus com todo o seu coração e servi-lo com devoção. Jesus olhou para Mark com amor e compaixão infinitos, perdoando todos os seus pecados e apagando o passado. Ele acolheu Mark como seu discípulo e confiou-lhe uma nova missão, reforçando a presença divina e expressando orgulho por Mark. Esta jornada extraordinária ao reino dos mistérios além da morte revelou um mundo onde o amor, o perdão e a fé reinam supremos.